E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês um pouco como é que eu faço um arquivo editável no Photoshop. Então, normalmente eu crio um arquivo em pixels com resolução 200 e resolução o tamanho 1080 por 1080. E o que é que eu sempre faço? Todo objeto que eu fizer, todo texto que eu fizer, eu crio, transformo ele em objeto inteligente. Por que eu crio em objeto inteligente? Porque além de preservar a qualidade da imagem ou do texto, eu consigo modificar qualquer imagem automaticamente. Então, nessa parte aqui, eu mostrando aqui como eu faço o plano de fundo, né? Que é uma arte para uma lanchonete e uma pizzaria. E aqui eu estou mostrando como eu crio um retângulo. Nesse retângulo eu renomeio, sempre que eu faço um efeito eu renomeio para ficar mais fácil de encontrar. Então transformei em um objeto inteligente e aqui eu vou colocando as imagens. Por que eu vou colocando as imagens dentro do objeto inteligente? Porque preserva a imagem e automaticamente ele coloca ela, se a imagem estiver com fundo transparente, ele já coloca o efeito em cima, tá? Então olha só, eu fiz aqui, coloquei as imagens em PNG, finalizei e olha só, trocou automaticamente do retângulo cinza que estava com a imagem do produto. E para fazer aqui o texto, eu criei uma elipse também, que também a gente converte ela em objeto inteligente e dentro dela a gente cria uma camada nova e nessa camada a gente faz o texto, né? Digita o texto, coloca a fonte que você quiser, o tamanho que você quiser dentro, claro, da proporção que está aí na tela, né? E aqui eu estou modificando o texto, né? Ativando aqui o caractere, que é a opção do texto para você editar o texto. Caso o seu Photoshop não esteja, basta você clicar lá em cima, no cantinho superior direito, e escolher essenciais, que tem essa opção do caractere aí para você. Então olha só, aqui ficou um pouquinho para fora, então apenas eu puxei o objeto inteligente, que no caso é a elipse, para o canto um pouco mais para frente. E aqui, olha só, cria uma elipse novamente, transformei em objeto inteligente e depois eu posso rotacionar, colocar ela para cima e para baixo e o objeto inteligente ele vai interagir com você. Então novamente abri o objeto inteligente, digitei o texto, sempre criando uma nova camada para você não digitar errado, tá? E aqui eu posso aumentar o texto, colocar a fonte que eu quiser, a cor que eu quiser. E quando eu fechar o arquivo aqui e salvar, e olha só, ele trocou para mim a elipse branca e colocou na cor vermelha. Agora eu estou apenas colocando o texto que eu fiz aqui referente à promoção do dia, né? Usei a ferramenta de corte, né, para aumentar a área do meu texto. Isso é bem interessante também, que você consegue manipular isso também no próprio objeto inteligente. Beleza? Então olha só, coloquei ela um pouco mais para baixo, vou criar novamente um retângulo e nesse retângulo, transformando ele em objeto inteligente, colocando abaixo de todas as camadas, vou colocar a foto da modelo, né? Vou tirar a visualização do retângulo e quando eu fecho o arquivo, que eu salvo, e olha só, temos aqui a nossa modelo no lugar do retângulo. E aqui eu vou só finalizando, colocando as informações da promoção em si. Lembrando que esse arquivo vai estar na descrição do PSD para você utilizar, né? Eu fiz aqui para videoaula, né? E vou finalizando aqui colocando o nome delivery. O delivery também, depois que eu digitei o texto, converti ele em objeto inteligente. O retângulo também, eu fiz o retângulo, converti ele em objeto inteligente para que possa pegar todos os efeitos sempre que eu for modificar. Aqui no delivery eu vou colocar o texto que seria o telefone, né? Coloquei ele, o plano de fundo é vermelho, eu coloquei um texto mais claro, seja um branco ou um amarelo, para destacar no efeito aqui do objeto inteligente. O nome delivery eu aumentei um pouco mais, coloquei ele aqui no canto, em cima. Vou abrir ele e vou trocar. O fundo estava vermelho, não estava realçando, vou colocar ele na cor branca e coloquei um traçado em vermelho. Ele está por cima de tudo, no caso por baixo de tudo, coloquei ele por cima de tudo. Tá? Lembrando sempre que eu vou sempre renomeando as camadas, porque depois que você quiser modificar o arquivo editável do Photoshop, você consegue trabalhar com mais fluidez aí, mais rapidez também. Beleza? Então aqui nessa parte eu estou só finalizando aqui os retoques. E depois, nesse plano de fundo aqui em amarelo, eu abro o Power Clip, no caso eu abro o objeto inteligente e coloco a imagem que eu quiser. E olha só, quando eu fechar o arquivo, ele vai trocar o plano de fundo. E o texto, como eu falei,
plano de fundo escuro, texto claro, ou vice-versa. No caso ficou o plano de fundo mais escuro, vou colocar o texto numa cor mais clara para realçar o plano de fundo. Lembrando que esse arquivo está editável e eu posso usar em qualquer outro segmento. Se fosse um carro ali no lugar daquela modelo, eu conseguiria colocar um carro naquela modelo. Ou se fosse um carro, uma moto no lugar da pizza, eu colocaria também da mesma forma, porque o objeto inteligente lhe proporciona isso. Então, galera, tá aí. Espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, comente, se inscreva no nosso canal, isso ajuda muito. Valeu? Fui!